Zacarias, capítulo 9. Pessoal, eu li esse texto em 3 versões, e em 3 versões tem vários detalhezinhos em alguns versículos que são diferentes. Então, eu vou ler na versão que eu acho mais coerente com o texto original, e se bater alguma coisinha aí diferente do de vocês, não vai atrapalhar tanto o entendimento da palavra, porque no contexto geral, o espírito vai ser transmitido, o espírito é o mesmo, tá certo? Apesar de ter algumas diferençazinhas, a mensagem vai ser transmitida. Então, vamos lá. Capítulo 9, verso 1. O peso da palavra do Senhor na terra de Adraque e Damasco será o seu descanso, quando os olhos do homem e de todas as tribos de Israel se voltarem para o Senhor. Quando ele fala o peso da palavra, ele está querendo intensificar a ideia de juízo, peso da palavra do Senhor, né? Quando o juízo do Senhor, quando o cumprimento da vontade do Senhor acontecer sobre aquela terra, né? Isso acontecendo será o seu descanso. Descanso de quem? Quem chuta aí? Chuta não, né? Fala. Bom, pessoal, participa aí, pelo amor de Deus, acorda. Vou ficar aqui aguardando, alguém vai falar. Não acredito numa coisa dessa, não. O texto está muito claro, não tem nada aqui de escondido. Eu fico preocupada quando vocês não conseguem falar um negócio desse aqui. Eu não entendi a pergunta, não. O descanso de quem aqui que o texto está falando? Do povo. Do povo? Israel? De Ah, Israel? para chutar, eu chutei. Hum. E aí, pessoal? Repete aí o versículo, É que o só meu ler aqui na sua tá Bíblia, tá diferente. igualzinho. Isso aqui não tem muita diferença, não. A senhora já jantou também? Como é que está na Bíblia de vocês? A minha tá assim: palavra do Senhor contra a terra de Adraque, que atinge Damasco, pois a cidade de Arã e todas as tribos de Israel pertencem ao Senhor. Aí, tá vendo? Tem umas diferenças assim. Tá bom. Eu tô com a Bíblia do bispo que eu falo a casamento brindado. Certo, porque é do bispo do estudo, tá do jeito que eu estou falando. O peso Não, da eu tô com palavra do Senhor contra a terra de Adraque e Damasco e o seu repouso. O seu repouso. Olha, assim, como a minha tá igual dessa daí, porque é a do bispo, eu imagino que o descanso seja quando ele está condenando os inimigos então descansar dos inimigos. Eu imaginei o descanso nesse sentido. O descanso de Deus. Lembra quando a gente fala sobre descanso de Deus, que é a obra dele estando completa? Sim. Não lembram isso que a gente meditou em Hebreus? Fica atento, pessoal. Não fica só grudado no que eu vou falar, não. Vocês têm que trazer entendimento também para aqui. Então, pronto. Esse decreto vai se cumprir. Fala aí, Paloma. Esse descanso que a senhora falou remeteu lá em Hebreus, quando a gente falou em relação que quando no sétimo dia descansou, que o descanso, na verdade, não é por estar cansado, né? Mas seria por estar ter concluído aquilo que ele desejava fazer. Aí, para mim, remeteu esse mesmo descanso. Exatamente. Ter concluído o que ele prometeu ao povo. Exatamente. Tá certo? Quando os olhos do homem e de todas as tribos de Israel se voltarem para o Senhor, mais um sinal de que a obra vai estar completa. Ele está fazendo uma referência a isso, quando
aquelas nações que haverão de ser julgadas serão julgadas, e todos os homens, todas as nações, todos os povos estarão atentos aos olhos do Senhor, ou estarão com os olhos atentos ao Senhor. Quando é que isso vai acontecer, pessoal? Quando a gente Fala se aí. voltar No grande dia, O grande dia é o quê? Fala aí, quando é que isso vai acontecer? na volta, no arrebatamento, no juízo, Não. Não, não e o chuta, milênio. pessoal. Isso, não chuta, pensa. O texto está conversando com a gente, não dá para a Eu gente não ficar estou aqui chutando, eu já aventurando, falei que eu confundo tudo. né? Mas então, não tem por que estar confundindo mais. A volta do Senhor é uma coisa, arrebatamento é outra, e milênio é outra. São três coisas diferentes, numa resposta só. Muito forte. Pode falar. Ele vai vir, vai levar todo mundo, depois vai voltar com todo mundo, depois eu não sei mais o que é que vai acontecer. Então, Então, esclareça essas ideias na sua cabeça, porque quando você for orientar alguém, você precisa ter isso bem esmiuçadinho. Como é que você vai tirar dúvida do povo, se você está sendo formatada como discípula para tirar dúvida do povo cheio de dúvida? é que eu sou uma E de um discípula assunto que a rebelde. gente já está batendo e rebatendo aqui há meses. Não cabe mais isso, pessoal. Não cabe mais, né? Não tenho medo de errar, mas falar com leviandade aí também não é legal, tá certo? A gente está falando aqui da palavra do Senhor. Vamos buscar fazer a coisa com mais seriedade. A gente está até postando isso aqui. No futuro, alguém vai ver. Aí alguém vai ver mais dúvidas do que orientações, do que certezas, né? Então, vamos ter cuidado com o que a gente está falando, tá certo? Então, Deus está falando aqui que o juízo dele vai se cumprir, e ao longo de todo o texto, hoje, de todo o capítulo, a gente vai perceber isso, ele decretando juízo sobre as nações, os povos inimigos, e dando, reafirmando o cumprimento das promessas de bênçãos, de liberdade, de prosperidade, né, de união, de paz para Israel. Vamos prestar atenção no texto, não vamos ficar aqui de brincadeira, não. Vamos fazer a coisa com seriedade, tá certo? E o momento em que todas as tribos e todo homem, todo joelho se dobrar e toda língua confessar que Jesus é o Senhor, não é o momento da volta dele. Não é o momento do arrebatamento. Vai ser o período do milênio. Vai ser aquele período onde todos vão ver Jesus como uma figura de um rei que é Deus e é ainda sumo sacerdote. Aí, nesse momento, todo mundo vai reconhecer nele a sua autoridade, o seu poder, o seu reinado, tá? Então, as palavras de Zacarias, a revelação que Zacarias está trazendo, é para tempos vindouros. Ele está falando para aquele povo, para alimentar naquele povo a esperança. Tenham esperança. Os inimigos vão ser abatidos e vocês vão voltar a ser povo de Deus. Versículo 2. E também Amate fará fronteira lá. Tiro e Sidom, embora sejam sábias, até mesmo Tiro e Sidom, com toda a riqueza, com todo o poderio, né, com todo o grau de intelectualidade, todo o desenvolvimento cultural que eles tiveram, tá? Foram cidades importantíssimas dos filisteus, ainda assim até elas vão ser abatidas. Por quê? Porque os filisteus eram povos inimigos do povo de Deus. E Tiro edificou para si uma fortaleza e acumulou prata como poeira e ouro fino como a lama das ruas. Quando você pensa em uma comparação tão absurda dessa, né? Prata como poeira. Se a gente for ver a promessa que Deus fez para Abraão, que ele diz que
a geração deles será como a areia da praia, a gente pode fazer uma correlação com poeira, e quando ele fala areia da praia, ele fala de coisas, né, de número de pessoas incontável. Aqui ele está falando, olha, a riqueza de Tiro é incontável. Para a gente ver o poderio que Tiro tinha. Ainda assim, ela vai ser abatida e vai ser destruída. Por quê? Porque ela era fraca? Porque o povo dela era fraco? Não, Filisteu era um povo guerreiro. A nação aqui é forte, suficiente para pagar exércitos, formar exércitos com as melhores armas da época, carros, cavaleiros, cavalos, aquilo tudo. E ainda assim ela vai ser derrotada. Quando Deus chama a atenção do poderio que era essa cidade e decreta que ela vai ser destruída, Deus está exaltando, na verdade, o próprio poder dele. Não adianta toda a sua ciência e sabedoria, não adianta toda a sua riqueza e grandeza, se você não estiver submetido à vontade de Deus, você vai ser abatido. Ainda ontem finalizamos aqui com a discussão, né? Se Deus quebra ou não quebra o indivíduo. Aqui a gente está vendo Deus quebrando mesmo pessoas, nações. Por quê? Porque não estão se submetendo à vontade dele. Pode falar aí, Maia. Tem relação com Ezequiel 28? Que não estudei ele o texto tem a de Ezequiel profecia, 28. Fale aí. ele tem a profecia contra Tiro, que ele fala que era poderoso, só que na multidão dos comércios, ele se corrompeu, aí começa a falar, era querubim da guarda ungida e tudo mais, só que começou a se achar e começou a pisar lá, fala tudo da queda, né? E é relacionado a isso. Também acho que tem, sim. Acho não, com certeza tem, sim. E vários outros profetas falaram. Ezequiel foi um dos profetas que falou sobre os decretos, os juízos de Deus a respeito de Tiro e Sidom. E sim, está valendo, sim, sem sombra de dúvidas, está certo? Só para vocês terem noção de como Tiro era fortificada, está aqui, né? Tiro edificou para si uma fortaleza. Os filisteus fizeram dessa cidade uma coisa tão poderosa e tão protegida, que vem a Grécia, com Alexandre o Grande, eles destroem Tiro, eles acabam com Tiro, mas eles levam 7 meses para derrubar a cidade. São 7 meses destruindo aquela cidade, colocando fogo e derrubando, e colocando fogo e derrubando. Tiro ainda tinha uma extensão para o mar, ele tinha lá algumas ilhas, tal, até o próprio Alexandre, ele criou uma forma de chegar até as ilhas, para destruir também as ilhas, né? E isso levou tempo, mas, enfim, que eu quero chamar a atenção, de que não existe coisa muito grande para Deus. Aos olhos dos judeus, isso aqui seria potencialmente algo impossível. Os judeus, eles estão... Primeiro, era um povo de paz, não era um povo de guerra. E nesse momento eles estão recomeçando, e se houver guerra no meio deles, eles vão atrasar o propósito inicial, que é a reconstrução do templo de Jerusalém. Eles não têm nem tempo para ter guerras, mas Deus está falando que vai levantar, vai suscitar outros povos para que destrua aqueles outros povos inimigos e Judá não tenha que perder tempo com isso, em lidar com os seus inimigos, porque Deus vai suscitar quem lide com os inimigos deles, está entendendo? Então, a mesma coisa a gente pode trazer, como diz Dona Cida, para os nossos dias, né? A mesma coisa a gente pode trazer. A gente não faz ideia do tanto de inimigos que temos, e quando eu falo inimigos, eu estou falando das forças do inferno, e de pessoas mal intencionadas, a gente não faz noção dos inimigos que nós temos, a gente vê pessoas de cara, mas a gente não vê o que está dentro delas de verdade.
A gente não é capaz de ver espíritos do inferno, não somos capazes de ver, a gente não faz noção do que sejam essas forças contra as nossas vidas. Mas Deus diz aqui, olha, fica tranquilo, que eu que estou te guardando, eu que estou te protegendo. E se for necessário, eu vou levantar quem tenha de lutar por você. Claro, basta que apenas você se mantenha dentro da minha vontade, dentro da obediência. Certo? Então, vamos lá. E Tiro edificou para si uma fortaleza e acumulou prata como a poeira e ouro fino como a lama das ruas. Né? Quando compara com lama das ruas, era uma coisa tão comum, tão normal, tem coisa mais normal do que lama na rua. Vai ser tão normal essa riqueza, é tão, sabe? Era realmente uma nação muito próspera. Mas, enfim, até eles foram abatidos. Eis que o Senhor a destruirá e ferirá o seu poder no mar, e ela será devorada pelo fogo. Quando fala do poder no mar, está se referindo justamente a essas atividades mercantis, esse mercado que existia, né, através do mar Mediterrâneo. Então, eles eram povos experts no domínio da navegação. Tá? Então, eles iam de um canto a outro, então, tanto no transporte como no transporte de mercadorias, eles dominavam, eles tinham realmente a excelência naquilo que eles faziam. Não eram muitos povos que faziam isso, até porque não eram muitos povos que tinham portos. Poderiam estar até ali, ribeirinho. Por exemplo, a gente mora aqui perto da beira do mar, mas nós não temos portos, nós não temos embarcações, nós não temos nada que venha fazer com que esse mar seja para a gente algo produtivo, que a gente venha ter um mercado relacionado a isso. Não, eles tinham uma frota naval absurda. Inclusive, eles sabiam fazer guerra muito bem até dentro d'água. Tá? Eles tinham essa capacidade, eles eram experts. Mas nada disso seria suficiente quando a vontade de Deus era destruí-los. Ascalon o verá e temerá. Gaza também verá e terá grande dor, assim como Ecrom, pois a sua expectativa será envergonhada. E o rei perecerá desde Gaza e Ascalon, ou Askelon, como esteja aí na sua versão, não será habitada. Quando ele está falando aqui, pessoal, de Tiro, de Sidom, de Gaza, de Ascalon, só faltou aqui Gate. Essas 5 cidades era o que se resumia o império dos filisteus. Os filisteus tinham um império maior, mas aí acabou sendo reduzido por algumas guerras com o Egito, com a Síria e tal. Então, eles ficaram reduzidos, mas eles ficaram reduzidos e altamente fortificados e altamente poderosos. Os filisteus eram um inimigo poderoso. Por exemplo, em termos de armas, esses caras, eles já dominavam o aço. Tem aquela idade do bronze, idade do ferro, eles já dominavam o aço. O aço era muito mais forte do que o bronze. Enquanto os judeus ainda estavam lá na época do bronze, o que eles dominavam era o bronze, que seria um metal muito mais frágil diante do aço. Então, vamos lá, uma espada de bronze, uma espada de aço, não tem comparação. Aquele que tivesse uma espada de bronze, um escudo de bronze, ele seria muito mais facilmente destruído, porque as armas dele não eram poderosas como a do aço. Então, esses caras, eles dominavam também essa técnica de manusear o aço. Era realmente um povo perigoso. A maior parte das batalhas e guerras que os filisteus tiveram com os judeus saíram derrotados. Os judeus saíram derrotados, porque eles não tinham realmente, né, essa expertise em guerras como os filisteus. Tá? E por que Deus já bate de frente contra esse povo, né? Para acalmar justamente os judeus, porque os filisteus, eles, né, esse reino dos filisteus, essas 5 grandes cidades, elas estavam bem próximas de Jerusalém. Poderia a qualquer momento, né,
os filisteus serem uma ameaça para Jerusalém, para os judeus, que estão recomeçando e não estão com muita estrutura de guerra. Não tem um povo muito grande, não tem muitos soldados, não tem um grande exército, ainda, não tem. Então Deus fala, fica tranquilo, viu? Vai ser todo mundo abatido e vocês vão ser preservados. Isso é poderoso. Quando a gente vê Deus fazendo promessas desse tipo para esse povo, e a gente entende que essas promessas perduram nas nossas vidas ainda hoje, né, é de se perguntar o que poderemos temer. Um vírus que a gente nem enxerga? Vamos à frente. E um bastardo habitará em Asdod, e eu cortarei o orgulho dos filisteus. Então, mais outra cidade aqui que fazia parte, tá? Asdod, Gaza, Ascalon, cadê a outra aqui? Tiro e Sidom. Então, essas 5 cidades faziam parte, tá, desse reino filisteu, altamente fortificadas, poderosas, em guerra, em condições financeiras, tá? E era um povo realmente que causava medo. Deus está dizendo que eles vão cair por terra. O que é bacana é o que vem depois, logo nos versículos adiante. Olha só que legal. E tirarei o seu sangue pela sua boca. Com certeza a sua versão aí pode estar um pouco diferente, mas o contexto a gente vai entender é o mesmo. Tirarei o seu sangue pela sua boca e as suas abominações de entre os seus dentes. Lembra que os sacrifícios que eles fazem, até mesmo os judeus faziam, parte desses sacrifícios, eles eram consumidos pelo próprio povo? Alguns eram consumidos pelos levitas, tão somente, pelos sacerdotes, outros momentos era consumido pelo povo todo, os órfãos, as viúvas, enfim. E aqui o que ele está falando é das abominações deles, sacrifícios para deuses estranhos. Deus está dizendo que vai tirar do dente deles, que vai tirar de dentro da boca deles, o sangue desses sacrifícios, o sabor desses sacrifícios. Fica subentendido que Deus está buscando purificar esse povo. Vocês conseguiram pegar isso aí? Eu vou tirar da boca de vocês as abominações, suas abominações de entre os seus dentes. Mas aquele que remanescer, ou um remanescente, será para o nosso Deus. Estão vendo que Deus está tirando do meio desse povo, dos filisteus, um remanescentezinho para si? Ele não está decretando juízo e destruição total desse povo. Mas ele está dizendo, olha, uma grande parte vai morrer, mas vai ter uma galerinha aqui que eu vou remover e eu vou separar para mim. Inclusive, vou tirar do meio deles as abominações. Eles vão parar de adorar outros deuses. E eles vão olhar para mim. Que legal. E ele será como um governador em Judá. Olha que coisa interessante. E Ecrón será como Jebuseu. Vamos falar primeiro sobre Asdod como um governador em Judá. Asdod, terra de Filisteu, povo inimigo de Deus, e agora vai se tornar príncipe de judeus? Governador de judeus? Se a gente for olhar hoje a cidade de Asdod, ela está anexada ao território de Israel. Ainda hoje existe a cidade, e ela está anexada ao território de Israel. Coisa interessante. E não só Asdod, mas tem algumas outras, deixa eu ver aqui, que eu anotei, inclusive. Cadê? Ascalon, ou Asquelon, como possa estar aí. Ascalão também pode ser. Está fazendo hoje parte de Israel também, era uma cidade filisteia. Asdod, e qual é a outra, senhor? Qual é? Gaza. Gaza. Acho que é isso aí mesmo. Isso aí mesmo, tá? Então, esses três hoje fazem parte
Deixa eu ver. É Asdod. É Gaza ou é Ekron? Agora eu fiquei na dúvida. Mas, enfim, três dessas cidades dos filisteus, hoje, fazem parte de Israel. Então, quando Deus está dizendo aqui que parte dessa galera vai ser governante em Judá, ele está querendo dizer que realmente povo daqui vai se converter e vai fazer parte do povo de Israel. Não seriam judeus legítimos, porque não tem o sangue de Abraão, mas fariam parte do povo de Israel. Talvez gentios, né? Que se convertem e eles vão fazer parte do povo de Deus. Pessoas que aceitam o judaísmo e fazem parte desse povo de Deus, tá? Enfim, vai ser separado uma galerinha para lá. Quando ele fala que mestiços, pode até ser também, Isis, pode ser sim. Né? E quando ele fala aqui, e Ecrom será como o Jebuseu, ele está fazendo uma correlação com o que Davi fez com os Jebuseus. Jebus era a cidade dos Jebuseus. Jebus era descendente de Canaã. Canaã era filho de Cão, neto de Noé, que foi amaldiçoado por Noé. Toda aquela terra de Canaã já era uma terra de um povo maldito. Concorda comigo? A maldição estava sobre Canaã, toda aquela terra era maldita. Por isso que Deus fala, olha, tem que tirar esse povo todo de Canaã daqui, vocês têm que eliminar os cananeus dessa terra, e essa terra tem que ser para vocês, só para vocês, descendentes diretos de Sem. E, enfim, não acontece, eles acabam se misturando e vivendo lá com os cananeus, né? A gente já sabe disso. E o que acontece justamente com os jebuseus, que é uma das tribos de Canaã? Bisneto de Noé. O que acontece com os jebuseus? Eles fundam essa cidade que é Jebus. Davi chega a essa cidade, ele vai tomar posse, ele está começando a ganhar corpo, né? O reinado dele começa a ganhar poderio e ele começa a conquistar. E uma das primeiras cidades que ele conquista é justamente Jebus, que vem a se tornar Jerusalém. E quando os jebuseus estão tomando conta lá, eles chegam até afrontam Davi e falam, olha, você não vai entrar aqui de jeito nenhum. Por quê? Porque Jebus era uma cidade fortificada. Hoje a gente fala o quê? Dos montes de Sião, né? Os montes de Jerusalém. Os montes serviam já como parte da fortificação de Jebus, de Jerusalém. Então, os jebuseus, eles se sentiam muito seguros. Ninguém vai entrar aqui. Eles afrontaram Davi dizendo o seguinte, olha, os nossos cegos e coxos é que vão impedir que você entre. Por quê? Porque vocês não têm capacidade de chegar até aqui. Tipo, diminuiu muito, né, a, a capacidade de Davi de penetrar naquele território. Estão acompanhando? Okay? Vamos acompanhar, porque a gente vai entender aqui depois o que Zacarias está querendo dizer. Então, chega Davi, ele acaba tomando posse, bom, vai ser a cidade de Davi, é conhecida até hoje como a cidade de Davi, Jerusalém é a cidade de Davi. Davi vai, toma posse, mas ele não destrói os jebuseus. Ele não expulsa os jebuseus, muito pelo contrário, o que ele faz? Ele convive com aqueles caras lá, ele convive com aquele povo. Claro que esse povo agora está submetido a Davi. Esse povo não tem mais autoridade. Estão submetidos a Davi. Vamos dar uma olhadinha no texto. Abre aí agora em 2 Samuel. 2 Samuel, no capítulo 24.
24 vezes. Pessoal, antes do 24, pega aí no capítulo 5, 2 Samuel 5 mesmo. Um pouquinho antes. Não entendi, dona Lília. Você falou o quê? 2 Samuel, capítulo 5. Todo mundo? 2 Samuel 5, dos versos 6 em diante. Olha só. Partiu o rei Davi, com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus, que habitavam naquela terra e que disseram a Davi: não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão. Como quem diz: Davi não entrará neste lugar. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Davi, naquele dia, mandou dizer: todo o que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos. Não que fossem cegos e coxos. Ele estava fazendo alusão aos jebuseus, tá? Firam esses jebuseus que são como cegos e coxos. Eles sim são incapazes de deter a mim, que estou com Deus. Tá? Fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz, nem cego nem coxo entrará na casa. Assim Davi habitou na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. Foi edificando em redor, desde Milo para dentro. Ia crescendo Davi em poder cada vez mais, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. De fato, aquela fortaleza era uma respeitável fortaleza. A diferença que fez é esse detalhezinho aqui. Deus era com ele. Aí a gente vai para o texto de 2 Samuel mesmo, no capítulo 24, que eu tinha falado. É já o final desse livro. Todo mundo? No verso 18. Naquele mesmo dia, veio Gade ter com Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, quem? O Jebuseu. Então, isso é prova de que Davi não exterminou todos os jebuseus. Pelo contrário, fez até uma aliança com eles. Olha só o que segue. Davi seguiu, segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto e, vendo que vinham para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra. Então, os jebuseus estavam submetidos a Davi e reconheciam Davi como uma autoridade. E perguntou: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu-lhe Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça o rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, os trilhos e a peiragem dos bois para a lenha. Tudo isso, ó rei, Araúna oferece ao rei. Agora, os jebuseus estão até ajudando Davi a adorar a Deus. Só que Davi não aceita, né? Que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém, o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo preço devido, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim, Davi comprou a eira e pagou pelos bois 50 ciclos de prata. Edificou um altar
e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas, assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou de sobre Israel. Então, voltando a Zacarias, o que significa essa questão? E Ecrom como Jebuseu. Ecrom será tratado como Jebuseu. Ecrom não será eliminada, Ecrom será subjugada, estará submetida aos judeus, mas terá a benevolência, a misericórdia de Deus. E ainda permanecerá. E além de permanecer, ainda vai fazer parte do povo de Deus, diante da sua purificação. Deu para entender aí? Então, Deus está sendo justo no seu decreto de abater os povos inimigos, mas ao mesmo tempo está sendo misericordioso, separando dali para si um remanescente. Deus, pelo que eu entendo, Deus não acha justo que toda aquela geração, todo aquele povo venha pagar um preço tão alto como de ser eliminado da terra, até porque é um povo que descende de Abraão. De Abraão não, minto, perdoe. De Noé. Descende de uma linhagem que era de um homem de Deus. Então, Deus está tendo alguma consideração com essas pessoas. Beleza? Então, vamos lá. Acorda aí, Cristiane. E acamparei ao redor da minha casa. Então, já abati meus inimigos. Quem eu quis que se convertesse, vai se converter. Eu vou dar o dom do arrependimento. Vou reservar para mim uma galerinha, tá? Adoradores para mim. E acamparei ao redor da minha casa, voltando aí para Zacarias, tá, pessoal? Versículo 8. Acamparei ao redor da minha casa por causa do exército, por causa daquele que passa e por causa daquele que retorna. E nenhum opressor passará mais por eles, porque vi agora com os meus olhos. Então, Deus está dizendo, olha, eu vou proteger, eu mesmo vou guardar o meu povo, vou guardar minha casa, Jerusalém, né? E minha casa no sentido de povo, né? Israel. Eu mesmo vou guardar Israel. Isso aqui é quando, pessoal? Mais ou menos 500 e tanto antes de Cristo. Só que a gente sabe que Jerusalém vai ser destruída. O templo vai ser destruído. Então, como assim? Deus está dizendo que vai acampar ao redor de Jerusalém do seu povo e o seu povo vai acabar sendo destruído. Por que vocês acham que isso vai acontecer? Né? A gente vai ter que, logo em seguida, estamos vivendo aqui o momento, né, do Império Persa. Império Persa. Depois do Império Persa, qual é o império que vem? Quem lembra? Fala aí, pessoal. É a Grécia ou é a Roma? Grego. O último império romano. Então, veio o Império Grego. O Império Grego vem com quem? Alexandre o Grande. Justamente Alexandre o Grande que vai começar a bater essas nações. A gente acabou de ver aqui, tá? E quando Alexandre, peraí, rapidinho, perdi minha linha de raciocínio. Sim. Quando Alexandre vem a morrer, o império dele acaba se dividindo, e a gente sabe que vai ter 4 grandes reinos, né? Resultante do grande império grego. Um desses reinos é o Seleucida, Ptolomaico. E ali dentro a gente vai ter o Antíoco IV, a gente estudou isso no livro de Daniel, Antíoco IV Epifânio. E Antíoco, ele entra em Jerusalém, ele destrói Jerusalém, ele profana o templo, ele faz uma bagunça. Onde eu quero chegar com isso? Deus está dizendo aqui que ele mesmo vai proteger Jerusalém, e o templo, e o povo. Só que alguns anos depois, não é muito tempo, alguns anos depois, o templo é profanado
Jerusalém é destruída, mais uma vez. Vem Jesus, passa-se mais um tempo, o Império Romano vai e destrói por completo o templo, mais uma vez. E aí a gente vai começar a se perguntar, bom, mas que promessa louca é essa que Deus fez e não cumpriu? Por que que vocês acham que Deus não cumpriu? Porque o povo não se converteu, de fato, não largou os costumes, a idolatria, a religiosidade. Exatamente. Isso aí mesmo, Adriana. Em algum momento, esse povo acaba se tornando, mais uma vez, idólatra. Mesmo que não seja na adoração de outros deuses, eles perdem a comunhão com Deus, porque eles mesmos, dentro de si, eles vão se corromper. E nisso que eles vão se corromper, Deus não vai guardar. Então, essa promessa, ela está alinhada, dependente de que haja o cumprimento da parte dos homens, da parte dos judeus. Então, eu vou proteger você, mas você tem que me obedecer. Valendo para os dias de hoje. Deus vai guardar a gente, mas a gente tem que obedecer. No final das contas, isso vai se cumprir. Não se cumpriu na plenitude aquele tempo, período de Zacarias, realmente, a cidade foi reerguida, o templo foi reerguido, tudo restauradinho, bonitinho, tal, eles vão ter um momento lá de paz, mas novamente vão vir as guerras, etc., eles vão ser afetados de novo, mas vai sim existir esse momento em que, de fato, haverá paz, e o próprio Deus estará ali em Jerusalém. Que tempo é esse, Maiana? No milênio. Glória a Deus. Nesse momento, pessoal, aí mais ninguém invade Jerusalém, não tem mais conversa, porque a gente nem poderia dizer que hoje Jerusalém está preservada, até porque não está. No meio de Jerusalém, a gente tem o quê? O Domo da Rocha, que é uma mesquita muçulmana, profanando o lugar que seria de Deus. Então, ainda hoje, a gente não vê esse tipo de proteção, essa promessa se cumprindo. E a gente sabe que ainda vai haver o anticristo, o abominável da desolação, que vai se assentar em Jerusalém, que vai adentrar no terceiro templo que vai ser construído ainda. Então, até aqui, essa promessa não vai se cumprir. Quando, então, essa promessa se cumpre? Porque Deus não é mentiroso. Então, justamente isso é para o tempo pós-tribulação. Pós-grande tribulação, tá bom? Então, vamos lá. E acamparei ao redor da minha casa por causa do exército, por causa daquele que passa, por causa daquele que retorna, e nenhum opressor passará mais por eles, porque agora vi com os meus olhos. Regozija-te muito, ó filha de Sião. E aqui ele começa a entrar na promessa principal, no clímax, entendeu? No ápice das promessas de Deus. Regozija-te muito, ó filha de Sião, em Jerusalém. Aclama, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti. Ele é justo e tem a salvação. Tudo que a gente quer, ele tem a salvação. Humilde e montado sobre um jumento, sobre um potro, cria de jumenta. E quando a gente lê isso, imediatamente somos remetidos à entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém. Quando ele, montado no jumentinho, ele entra em Jerusalém, ele é aclamado e ovacionado pelo povo, porque o povo esperava o rei, havia a promessa de um rei. Aqui está em Zacarias a promessa de um rei. Os judeus tinham conhecimento dessa promessa e, olha, aparece um rei entrando no jumentinho, o que não era comum. Os reis, eles não usavam jumentos. Na verdade, a nobreza de Israel usavam mulas, usavam jumentas. Ou melhor, jumentas não,
usavam mulas. E a mula, na verdade, é o resultado do jumento com a égua. Aí nasce a mula. Ou então o burro, né? Se for macho é o burro, se for fêmea é a mula. E por que não o cavalo? Interessante. Eles tinham mais confiança na mula. A mula, apesar de ser um cruzamento entre raças, espécies diferentes, né? Não é raça, espécies diferentes, ainda assim ela vai ter um aspecto de égua, de cavalo, né? Então vai ter um porte maior, não é que nem um jumentinho é pequenininho, baixinho, não. A mula ela tem um porte maior, ela tem uma pelagem baixa igual ao de um cavalo, ela tem a vantagem do cruzamento com o jumento. Ela tem uma força e uma resistência muito maior do que a do próprio cavalo. Então, esse animal, ele é especial. A mula é um animalzinho, ou melhor dizendo, né? É um animalzinho especial, que esse jumento. É um animalzinho especial. Mentira, mula, o jumento não, gente, a mula. Pô, é tanto bicho estranho. Mas tá dando para entender, né? Vou voltar. Que até eu já estou me confundindo. O jumento cruza com a égua, nasce a mula. O jumento, ele é extremamente forte, ele é extremamente raçudo, entendeu? Ele se dá bem para subir montanhas, ele tem uma capacidade de equilíbrio maravilhosa. Mas ele não tem o porte do cavalo. Então cruza, sai a mula. A mula é um animal muito mais resistente do que o cavalo, mas com as características bonitas de um cavalo, mula. A nobreza gostava da mula. Quando entrava um rei, assentava-se na mula, não se assentava num cavalo. Vamos dar uma olhada nisso. Abre aí agora em... Deixa eu ver aqui. Eu separei esse texto. 1 Reis, capítulo 1. Posso perguntar agora? Pode. Montado no jumento, o povo começou a gritar Hosana. Sim. Todo mundo, 1 Reis? Capítulo 1. Vai para o verso 33. Olha só. Disse-lhes o rei: tomai convosco os servos do vosso senhor e fazei montar meu filho Salomão na minha mula e levai-o a Giom. Não era no cavalo, não era na carruagem, era na mula. Aí pula aí para o 38. Então desceu Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, filho de Jodaia, e a guarda real fizeram montar Salomão a mula que era do rei e o levaram a Giom. 44. Davi enviou com ele a Zadok, o sacerdote, a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Jodaia, e os da guarda real, e o fizeram montar na mula que era do rei. Então, para eles, era muito mais elegante, sei lá, bonito, montar na mula do que no cavalo. Até porque a gente sabe que o cavalo era proibido de ser criado no meio de Israel, né? A gente já viu isso há alguns estudos atrás. Por quê? Porque o cavalo é feito para a guerra. Mas Deus queria que a confiança de Israel não estivesse nos seus cavalos, nos carros, nos seus cavaleiros. Ele queria que a confiança de Israel permanecesse nele, em Deus. Então, o povo era proibido de criar cavalos. Então, eles vão ter essa mula, né, como um animal nobre para que pudesse andar para lá e para cá, e um animal extremamente resistente. Tá, beleza. A gente já viu aí que os reis, eles usavam as mulas, mas só que o Senhor Jesus está entrando no jumento. E o jumento vai trazer justamente essa ideia de humildade, de simplicidade.
O jumento não vai ter o mesmo valor que uma mula. E essa é uma referência interessante, porque é uma referência muito exata de quem será o Messias. Não entendo como os judeus até hoje se perdem, porque o rei não entraria numa mula, ele não entraria em Jerusalém montado em um carro, ele entraria no jumento. Isso é uma profecia anunciada 500 anos antes do nascimento do Senhor Jesus. E eles tinham essa compreensão. E quando eles veem Jesus entrando em Jerusalém, como assim eles não assimilam, ou como assim até hoje eles não aceitam que Jesus é o Messias que Deus enviaria para as nações? Né? Muito claro assim, tá certo? Então, e ele vem dizendo, olha, eu vou ser um rei diferente. Eu não vou ser um rei como todos os outros reis que vocês já tiveram. Não vou ser um rei como o rei Davi. Eu vou ser algo muito superior. Mas eu não vou vir com aparência. E eu acho que ele fez isso até para que para quem não é a promessa, para que eles sejam realmente confundidos dentro dos judeus. Como assim um rei, se o rei anda na mula, por que no jumento? Né? Eu acho que Deus até bota isso, cria esse diferencial justamente para permitir que Jesus seja único, exclusivo e mostra que ele vem não para ostentação, ele vem muito simples. Quando ele nasce na manjedoura, quem está lá é o jumento. Tem outras duas referências interessantes na Bíblia falando sobre o jumento. Quando Sansão mata 1000 pessoas, 1000 homens, 1000 soldados com uma queixada de jumento, não é com uma espada, o que revela a força do jumento, né? Um outro momento é Balaão, montado em uma jumenta. A jumenta é sensível para perceber a presença de um anjo com a espada desembaiada, mas o profeta não. Balaão era um profeta, né? As características interessantes do jumento: a força, uma certa sensibilidade, e a gente vai ver que demonstra também a humildade. Fala aí, Maiana. O povo já estava tão distante de Deus e já estava tão corrompido pelas riquezas que não estava mais se lembrando tanto das profecias, porque já estava se apegado à riqueza do mundo como hoje. E um branco. Se afastou de Deus. E aquele povo estava se afastando de Deus e eles esperavam um rei oponente, um rei com as características de quem ia vencer uma guerra, quem ia libertar esse povo. E Jesus, ele não apareceu com espada nenhuma. O único momento que ele falou da espada foi quando ele foi levado, e assim mesmo só para se cumprir aquela profecia, que era para ele ser cotado entre os ladrões. Perfeito. Martiane, eu só vi aqui agora. Fale aí, Martiane, para a gente não avançar muito. Vou te falar agora. Você falou algo sobre o verso 3. Boa noite. Na verdade, é uma dúvida, certo? Eu não sei se eu falo isso, é porque eu cheguei um pouquinho atrasada, desculpa aí. Esse tiro aqui, esse rei, simboliza o mesmo rei Tiro que a gente vê lá em Ezequiel, que é a representação do diabo? É esse mesmo? Sim, sim, sim. Olha só, a gente sabe que a Bíblia ela fala com a gente, né? E tem uma conotação física, ou melhor, uma denotação física e uma conotação espiritual. Então, aquele texto de Ezequiel 38, que até Maiana falou, tá certo? Depois que eu lembrei, Maiana também, logo no começo, ela comentou sobre esse texto, ele fala, sim, da derrocada de Tiro, como cidade, sim. O espírito que havia em Tiro, o espírito daquela cidade, tá certo?
era um espírito do diabo. O espírito daquela cidade era um espírito do diabo. Espírito demoníaco. E ela praticava, aquele povo praticava as vontades daquele espírito. Quando a gente vê tanto a derrocada, né, a descrição da destruição de Tiro, a gente pode entender também a destruição ou a referência do espírito que estava agindo sobre Tiro. Dá para entender? Qual era o espírito que estava agindo sobre Tiro? Satanás. Um espírito do diabo, Satanás. Então, no meu entendimento, aquela palavra, ela vai ter essas duas conotações. Tanto vai falar sobre a destruição física, como também vai fazer uma referência, tá, de quem é o espírito que está lá. E que ele também, obviamente, vai ser destruído. Tá certo? Respondido? Certo. Sim, senhora. Então, pronto. Então, vamos lá. Voltando a Zacarias, verso 10. E eu cortarei a carruagem de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será quebrado. Quando ele fala isso, pessoal, é justamente porque não haverá mais necessidade de guerra. Então, ele vai tirar esses elementos de guerra do meio do seu povo. Vamos lembrar que Efraim representa as 10 tribos do norte. As outras 10 tribos de Israel. Estamos lembrando disso aí? Tranquilo? Então, quando ele fala aqui de Efraim, ele está falando do próprio povo de Israel. Tá? Então, eu vou cortar a carruagem de Efraim, os cavalos de Jerusalém. Jerusalém já vai fazer uma reportagem direta a Judá. Então, nem Judá vai precisar se proteger, nem as outras 10 tribos vão precisar se proteger, tá? E o arco de guerra será quebrado, não vai ser necessário. Por quê? Porque ele proclamará a paz aos pagãos. Então, se vai haver paz para aquelas tribos que são pagãs, para as nações pagãs, os povos que não aceitam a Deus, ou pelo menos ainda não conhecem a Deus, por que ele vai brigar com esse povo? Porque esse povo não vai vir brigar com Israel. Então, não tem necessidade de haver armas. Então, vou tirar essas armas aqui do seu meio. Pelo contrário, a gente vai fazer um outro tipo de trabalho. A gente vai fazer o quê? Vamos ensinar as nações, vamos apresentar a essas nações quem é o verdadeiro Deus. Então, o trabalho agora vai ser diferente. A história vai ser diferente. Tá bom? Então, ele proclamará paz aos pagãos, e o seu domínio será de mar a mar e dos rios até as extremidades da terra. Esse domínio de Jerusalém, o domínio de Israel, será ao redor do mundo inteiro, de mar a mar, até as extremidades da terra. Certo? E também quanto a ti, por causa do sangue do teu pacto, libertei os teus prisioneiros do buraco onde não há água. Vamos lá, pessoal. Que sangue do pacto é esse aqui? O sangue de Cristo. O sangue do Senhor Jesus. Eu ia falar isso. Através desse sangue, agora a gente vai ter libertação de tudo. Pessoal, isso é uma promessa, uma profecia que vai acontecer lá na frente. O sangue que vai ser derramado, que realmente vai fazer a diferença, não é o sangue dos sacrifícios ordeiros que eles tinham, sacrifícios habituais que eles tinham. Não é esse sangue. É o sangue do pacto que vai haver em Jesus, que vai haver no rei que virá a ti. Entendido? Vamos lá. E por causa do sangue do teu pacto, eu libertei os teus prisioneiros do buraco, onde não há água. E, bom, quando a gente vê isso aqui, eu não sei se vocês têm esse mesmo pensamento que eu, me remete logo o inferno, né?
Não há quem sacie eles, mas não é o inferno físico, tá? É o inferno que a pessoa vive quando ela não tem o Espírito Santo. Então, ele vai resgatar essas pessoas e vai dar água para saciar essas pessoas, vai dar o Espírito para essas pessoas, certo? Vamos lá. Voltai à fortaleza, voltem para Jerusalém, ó prisioneiros da esperança. Hoje declaro que vos darei em dobro. Podem voltar para Jerusalém. E esses prisioneiros a gente pode entender também que são aqueles que ainda estão no cativeiro, que não aceitaram ainda retornar, que não sentem-se confiantes ainda de retornar para Jerusalém, de saírem do cativeiro babilônico ainda, viu? Vamos lembrar que o Império Persa está dominando, está conquistando a Babilônia, existem ainda vários pontos de rebeldes, né? Pontos onde babilônios ainda estão tentando se manter no poder, algumas cidades ou outras, mas os persas estão vindo e estão dominando, tá? E nesse meio existem ainda muitos cativos. Lembra daquelas 10 tribos? Elas foram dispersas por toda a terra. Judá foi levado só para ali, para a Babilônia, a capital, mas as outras tribos foram dispersas por toda a Síria, que depois foi tomada pela Babilônia. Então, existia muita gente ainda dispersa em várias partes do território, não tão somente na capital, Babilônia. Então, essas pessoas que ainda são prisioneiras em seus buracos, de repente cavernas, não sei, tá? Elas estão presas em seus buracos, não são capazes de serem saciadas nas suas necessidades mais básicas. Deus está falando, olha, venha. Essa mensagem, de alguma forma, vai chegar até essas pessoas. E Deus está motivando elas. Pode voltar para a fortaleza, pode voltar para Jerusalém. Volta para cá. Quando eu tiver dobrado Judá para mim, preenchido o arco com Efraim, levantado os teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e tiver feito de ti com uma espada de um homem poderoso. Bom, Deus está prometendo que vai dar em dobro tudo que aquelas pessoas perderam se elas voltarem a Jerusalém, e a gente vai entender que voltar a Jerusalém é submeter-se à vontade de Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Então, pronto, primeira coisa que eles têm que fazer, se sujeitar a Deus. E aqui ele fala, se for necessário que haja guerra, eu vou dobrar o arco de Judá, Judá vai ser como um arqueiro, e vai ser preenchido esse arco com Efraim. As flechas são como Efraim. Então, aqui a gente está vendo a união de Judá e de Efraim, a união do reino do sul e do reino do norte, a união de todas as 12 tribos de novo. Quando é que isso vai acontecer, pessoal? No milênio. Isso já está acontecendo, agora está. Israel está lá congregando povos que estão dispersos, não. Israelitas que estão dispersos entre muitos povos, entre todas as nações. Sim, hoje estão congregando. Mas vai chegar o momento em que eles não estarão só congregados, mas eles estarão realmente unidos. Ok? Unidos. Então, ele fala aqui, quando tiver dobrado Judá para mim, preenchido o arco com Efraim, tá? Levantando os teus filhos, ó Sião. Então, ele vai pegar tanto Judá como Efraim e vai levantar para a guerra, se isso for necessário, tá? Contra os teus filhos, ó Grécia. E a Grécia aqui pode ser entendida de uma forma genérica, melhor dizendo, vamos entender de uma forma espiritual. A Grécia pode ser todos aqueles povos que estão agregados contra Israel. Não só a Grécia propriamente dita de Alexandre o Grande, quando Alexandre vai vir contra
contra o reino persa. A gente sabe que ele vai preservar, inclusive, Jerusalém, mas depois vem Antíoco, que descende do reino grego e vai atacar Jerusalém. A gente pode entender nesse momento que eles vão se armar, mas realmente a promessa é para tempos vindouros, né? O cumprimento total dessa promessa é para tempos vindouros. Pode falar aí, Martiane. Lembrando que a Grécia, eu não sei se desse tempo a Grécia já tinha esse costume, mas a Grécia deu origem à idolatria, né? Ela tinha vários deuses, né? Considerados deuses, né? Então, eu creio que aqui também fala exatamente dessa questão de idolatria, né? Ele, se eu não me engano, é Paulo que fala, né, lá no livro de Atos, que tem lá uma discussão que, de repente, Paulo, ele encontra algumas pessoas que adoram vários deuses e tem um que eles chamam de Deus desconhecido, e aquilo chama a atenção de Paulo, né, que Paulo, ele é como se Paulo tivesse com uma pulguinha atrás da orelha. Cara, quem foi que falou que esse Deus existe? E como que eles tiraram essa invenção de tentar criar uma imagem de Deus, querendo se aproximar de Deus, mas de uma forma errada? Então, vale a pena lembrar isso, né? Dessa idolatria aí da Grécia. Sim, a idolatria não tem origem na Grécia, mas sim, a Grécia mantém a idolatria dentro dela, tá? Todos os outros povos, pessoal, que não são de Deus, eles vão se tornar idólatras. Como eles não têm uma confiança realmente no Deus vivo, eles vão usar qualquer coisa como Deus, tá? A gente vê que os egípcios, eles tinham o Nilo como Deus, eles tinham o sol como Deus, eles tinham a rã como Deus, né? Tudo para eles era Deus. A gente vai lá agora para a Índia, eles têm a vaca como Deus, eles têm o rato como Deus. São coisas que eles veem que naqueles animais, naquelas criaturas, naqueles objetos, eles veem que existe alguma qualidade e eles acreditam, eles colocam toda a fé deles naquilo. Tá? Então, todos os outros povos que não adoram a Deus, de alguma forma eles vão buscar alguma coisa para confiar. E eles vão acabar se tornando idólatras. Qualquer um. Até os ateus que se dizem ateus, no último momento, no momento da dor, eles ainda clamam por Deus. Tá? Nem mesmo os ateus fogem dessa regra, eles sempre procuram alguma coisa para eles se apegarem. Isis, acorde aí, Isis. Acorde. Comeu demais aí no que dá, tá vendo? Ficar lenta agora. Então, bom, vamos lá. Então, se for necessário fazer a guerra, eu vou ter aqui o meu povo reunido e eu vou enviar meu povo como flechas, tá? Eu vou enviar o meu povo como relâmpagos, olha só. E o Senhor será visto sobre eles, sobre esse exército poderoso. E a sua flecha sairá como um relâmpago. O seu povo, os judeus, né, todos reunidos, israelitas, vão ser usados como um exército para promover a justiça do Senhor Jesus, para promover a paz. Talvez não para matar, talvez sim, talvez mais para conter rebeliões que possam vir a existir no futuro. Tá? E o Senhor Deus soprará a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. E a gente vai ver que os judeus, eles são tidos como o povo do sul, né? Então, Jerusalém estaria circunscrita na região do sul, no reino do sul. E sairiam de lá como redemoinhos, então com velocidade e com poder. O Senhor dos Exércitos os defenderá. Vai ter o exército de Israel. Mas quem é que vai na frente? O Senhor dos Exércitos. Né? Davi estava lá tendo suas conquistas, mas quem ia na frente? O Senhor dos Exércitos. E eles devorarão e subjugarão com pedras da funda. Também beberão e farão barulho como excitados pelo vinho, e se encherão como bacias e como os cantos do altar. Esse exército, ele vai causando barulho, eles estão excitados como que por vinho, mas não é que eles estejam embriagados, é que eles realmente estão animados e dispostos para cumprir toda a vontade de Deus. Pensamos numa guerra, né? Podemos pensar na nossa guerra espiritual. E talvez essa menção de excitados como
como quem bebesse vinho, devesse ser algo que devemos transparecer, que a gente deva realmente ter dentro da gente. A excitação do vinho seria como a alegria, não aquela embriaguez, não aquelas reações adversas que, pelo contrário, deixa a pessoa prostrada e incapaz. Não, a alegria. E a gente vai ter que o vinho é o próprio Espírito Santo, tá? Então, vamos espiritualizar a mensagem. Então, essas pessoas estão embriagadas do Espírito Santo, elas estão cheias do Espírito Santo e dispostas para servir a Deus, seja o que for, seja onde for, seja como for. Verso 16. E o Senhor, seu Deus, os salvará naquele dia, como ao rebanho do seu povo, pois serão como as pedras de uma coroa, levantados como insígnia sobre a sua terra. Quando eu penso em salvação, eu penso que não é só aquele povo, eu penso em todo aquele que crê em Deus. Quando ele fala aqui de salvação, o Senhor, seu Deus, os salvará naquele dia. É uma promessa para os judeus? Sim, é uma promessa para os judeus, mas sem sombra de dúvidas, ela se estende para nós. Como ao rebanho do seu povo, somos parte do povo de Deus hoje. Pois serão como as pedras de uma coroa. E aqui inevitável, eu acredito que vocês também pensaram dessa mesma forma, a coroa que a gente tem, a coroa da vida, e as pedrinhas que são as almas ganhas nesse mundo, que vamos levar e apresentar para Deus, pedrinhas tais que vão nos garantir o galardão. Ok? Pois quão grande é a sua bondade, e quão grande é a sua beleza. O milho tornará os moços alegres, e aí você pode ver também trigo, em outras versões a gente tem o cereal, e o vinho novo, ou o mosto, tornará também as moças alegres. E o vinho novo e o mosto a gente já sabe que não é realmente uma bebida alcoólica, é o primeiro vinho, né, quando é extraído das uvas o vinho, é aquela primeira bebida, a novinha, ela não sofreu ainda fermentação, é o suco puro da uva, tá? Isso vai trazer alegria para as moças, assim como o cereal vai trazer alegria para os moços. Em outras palavras, vai haver suprimento, vai haver tudo o que é necessário para que essas pessoas continuem tendo paz, continuem tendo a saciedade das suas necessidades, e isso vai fazer com que esse povo seja alegre, feliz. Quando a gente tem tudo suprido, a gente é infeliz porque não há motivos para isso. Tá bom? Então, são as revelações que Zacarias, Deus está apresentando ao seu povo através de Zacarias, para que eles tenham disposição em permanecer lutando e confiando em Deus. Permaneçam confiando na promessa de Deus, porque vai levar um tempo, 2 tempos, 3 tempos, o tempo que for necessário, mas olha, vai chegar esse tempo em que todos estarão diante de Deus, reconhecendo a sua autoridade, e vocês vão estar comigo, aninhados. Israel não terá limites. Israel vai ser um povo próspero. Eu estou à frente de vocês, vocês estarão protegidos. Vocês serão meus mensageiros da paz. Ainda que porventura haja necessidade de se fazer guerra, não será guerra para a matança de povos. Talvez para a eliminação de pessoas que não vão agradar a Deus. Aquelas pessoas que a gente viu lá em Jeremias 19, as pessoas que são quebradas. Por que elas são quebradas? Porque Deus não conta mais com elas. Então, elas vão ser realmente eliminadas. Talvez haja realmente essa necessidade.
tá? Mas, em princípio, será um reino de paz. É isso aí, pessoal. Não lembro, mas chamavam Deus desconhecido. Tinha realmente o altar, tá certo? Lá no Areópago, ou é Aerópago? Aerópago. Tinha um altar para cada deus que eles acreditavam, e sim, tinha um altar para o Deus desconhecido, que era o Deus dos hebreus, exatamente, tá? Eles tinham como Deus desconhecido porque eles não viam a cara desse Deus, eles não tinham como personificar, então o altar estava vazio, sim. E aí, pessoal, o que fica para vocês? Querem acrescentar alguma coisa? Dúvidas? Quem é o primeiro? Pode falar aí, Maia. Esse capítulo se encaixa com a aula de ontem, porque a pessoa ela deixa de confiar em Deus para confiar nas riquezas, nos recursos que ela tem à mão, e começa até bem, como foi dito. Você ser rico não é pecado, mas o amor, a riqueza gera cobiça. A pessoa perde o sono, a pessoa às vezes como é a palavra? É ambicioso ao extremo, e muitas vezes eles nem têm dinheiro e cobiça algo que eles nem têm. Esquece que Deus é o provedor, que Deus é o dono de tudo isso. E no começo aqui, ele começa falando essas coisas de Tiro, porque que era como pó e como lama, porque ele tinha muito mesmo de se acumular, porque lá no capítulo 28, não é 38 que a senhora falou, de Ezequiel, ele começa a dizer que andava no brilho das pedras preciosas e tudo mais. E isso subiu a cabeça. A pessoa, quando ela tem dinheiro, ela é servida por aqueles que trabalham para ela e por aqueles que querem tirar proveito delas. Então a pessoa passa a tomar o lugar de Deus, porque começa a ser exaltado, começa a ser bajulado, e o ego vai inflando, e foi isso que aconteceu com o diabo. O diabo ele não queria tomar o trono de Deus porque ele sabia que ele não teria essa condição. Mas ele disse que colocaria o trono dele acima do trono de Deus. E a pessoa começa a pensar que ela pode tudo. Tanto que no Éden, lá no jardim, a serpente falou que se ela comesse a fruta, ela seria como Deus. E o que pega aí é o como Deus, é a sensação da pessoa fazer o que quer, porque na profecia lá vem Tiro, Sidom e o Egito. Eles dominavam, eles faziam o que queriam com as outras nações e achavam que podia fazer para sempre. Só que chega uma hora que Deus coloca freio, ele dá oportunidades. Todo esse tempo aqui, ele vai dando oportunidade para todo mundo. Agora, se você não aproveitar, depois você não vai poder reclamar. Eu estava vendo uns vídeos de algumas pessoas que falando que não acreditam, acho que foi o Lucas Neto que dizia, se o seu Deus vai se existe um Deus que vai lançar a pessoa no inferno e no lugar de fogo, não sei o que mais, então ele não é bom. Poxa, mas quantas oportunidades a pessoa não teve? Não sei se vocês viram a foto que circulou aí de um assassinato e do lado estava a Folha Universal. Aquela pessoa não teve a oportunidade. Eu não sei se foi no Rio de Janeiro, onde foi, mas assassinaram uma pessoa e do lado estava a Folha. Ela não teve a oportunidade? Ela teve. As pessoas acham que Deus vai durar na última hora. O problema é que a gente não sabe quando vai ser a nossa última hora. Porque muitos dizem, eu vou fazer e acontecer quando for no último momento, eu vou pedir perdão, Deus me perdoa e tá bom. Mas você sabe quando é o seu último momento? Teve uma mulher que estava amamentando o filho, teve uma morte súbita, morreu. Amamentando a criança se afogou lá, acho que vomitou, passou mal, morreu também. A criança a gente sabe que está salva, e a mãe, será que teve essa oportunidade? E até quando Deus vai ser paciente com a gente? Porque ontem a gente viu que Deus estava aqui dando a promessa de paz para todo mundo. Ia trazer os dele de todos os lugares, ia pegar os outros povos também, e aqui ele já está de novo lançando sentença.
E a sentença de Deus não é para acabar de uma vez. Ele primeiro dá a sentença para que a pessoa tenha a oportunidade de se arrepender. Se a pessoa não se arrepende, aí vem a execução da sentença. O problema não é nem a sentença em si, é a pessoa esperar demais para ver a execução. Deus nunca vai matar alguém ou vai tirar alguma coisa de alguém sem antes essa pessoa ser avisada. Porque sempre vai ter alguém para estar ali alertando, sempre vai ter alguém para tocar a trombeta. Só que vai chegar uma hora que Deus vai se cansar e não vai ter mais tempo. A gente já cansou de falar isso aqui, né? Deus tem limite também. A paciência de Deus tem limite, a misericórdia de Deus tem limite, por mais que a própria palavra afirme que ela se renova a cada manhã. Mas, bom, se ela se renova é porque em algum momento ela acabou, precisou ser renovada, né? Então, chegou o limite da misericórdia de Deus naquele dia. Amanhã se renova. Tranquilo, mas e hoje? E se hoje é o seu dia? Então, a gente realmente não pode ficar contando que Deus vai ter paciência com a gente para todo sempre. E isso não é verdade. Vai ter o momento, vai ter o limite e a gente vai ter que aproveitar. Hoje eu estava conversando com uma jovem e tem trocentos anos dentro da igreja, templo, trocentos anos, ouviu trocentas mensagens, assídua dia de quarta e domingo, que são dias que a gente só busca o Espírito Santo, é uma conotação muito espiritual, mas ela ainda não tinha decidido se batizar nas águas. Então, muita gente esperando não sei o quê, né? E a misericórdia de Deus, uma hora, pode acabar. O apelo hoje que foi feito, inclusive, na reunião, né? Quem assistiu a reunião das 8 horas, foi muito forte, né? O vídeo abre a nossa mente, o vídeo que foi passado abre a nossa mente para entender as maravilhas de Deus a partir das maravilhas que nós temos aqui já na Terra, que são criações de Deus. E, com certeza, o que tem no céu é muito mais do que tem na Terra. Infinitamente superior, sem sombra de dúvidas. Tá? E, ainda assim, você tem dúvidas se é para esse lugar tão lindo e tão maravilhoso que você quer ir? É complicado. Mas, mais uma vez, eu faço questão de reiterar a necessidade que temos de estar cuidando de almas. Hoje, o PR terminou a reunião um pouquinho mais tarde, né? Vocês viram que não teve muito tempo para a gente conversar, nem nada. Mas aquele pouco tempo, eu consegui atender 4 pessoas. Claro que não com perfeição. E aí eu comentei com a obreira que estava do meu lado. Você está vendo a necessidade que nós temos de mais trabalhadores junto com a gente? Porque eram 4 pessoas, eu deveria dedicar mais tempo a cada uma delas, não tinha tempo, não havia como. Mas se houvessem mais pessoas, cada uma ficava com uma. Não precisava eu cuidar de 4. Poderia cada um de nós aqui cuidar de uma. E cuidar de uma forma até melhor, né? Conversar melhor, tirar as dúvidas melhor. Que o grande problema das pessoas são as dúvidas. A gente tem que chegar lá e esclarecer exatamente o propósito de Deus, a palavra de Deus, os propósitos de Deus. Mas está faltando os trabalhadores. Então, a gente tem que ter esse compromisso. E eu achei bem legal essa comparação aqui. A gente tem que estar dentro da gente essa vibração, como que alegres pelo vinho. Não de embriaguez, mas o vinho do Espírito Santo. Temos de ter essa alegria, essa disposição. Não sei quando vocês eram do mundo, se vocês bebiam vinho. De repente, até alguém aqui ainda toma um vinhozinho, não sei. Mas a primeira dose do vinho, não a embriaguez, traz uma excitação natural. Tá? A pessoa fica realmente
um pouco mais excitada, é a palavra certa, não é nem alegre, animada, é excitada, né? Tem um despertamento dentro dela. Então, isso a gente tem que ter dentro da gente e fazer isso com alegria, não com peso. Pessoal, sempre tenham esse hábito de cuidar das pessoas, cuidar. Eu estou falando de um lugar onde, em princípio, as pessoas estariam salvas, dentro da igreja. Não, dentro da igreja, 4 pessoas, em 10, 15 minutos, precisando de ajuda, nenhuma delas salva, não batizadas ainda, e as que estão batizadas estão enganadas, né? Porque ainda não tem o devido entendimento, vai chegar o momento, enfim. Precisamos ter esse cuidado. Então, eu já cansei desse mundo, eu não tenho mais vontade de ficar nesse mundo, entendeu? Até para a gente viajar é caro, a gente quer viajar, quer passear, não tem dinheiro que chegue, é uma complicação danada. Então, eu não tenho mais saco de ficar nesse mundo. Mas para eu ir embora para Jesus, eu dependo de vocês também. Porque Jesus só vai voltar quando todo esse povo tiver ouvido a palavra dele. A gente tem que ter essa responsabilidade de pregar Jesus, de falar Jesus. Estou falando de pessoas dentro da igreja que não conhecem Jesus. Pessoas dentro da igreja que não conhecem Jesus. E a gente tem que ter esse papel de esclarecê-las. Tá? Se pelo menos em cada reunião você atender uma pessoa, já está agilizando o meu lado. E o seu também. Tá certo? Vamos ter essa consciência. Vamos ter essa consciência. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Martiane, você levantou a mão aí? O bispo, ele tem falado muito, batido na tecla, sobre a questão da glória de Deus, né? Eu não sei se vocês têm ouvido, mas eu achei muito interessante essas questões que ele vem levantando, porque a gente é criatura e a gente foi feito para glorificar Deus, né? A gente foi feito para glorificar. Só que com o passar do tempo, né, a humanidade ela está trocando as coisas, né? Ao invés de ela glorificar Deus, ela está querendo buscar glória para ela mesma, né? Tá querendo ser vista, tá querendo ser notada, ser admirada, ganhar likes, curtidas e faz loucuras, né? Tudo para chamar atenção, para receber um louvor, né, das pessoas. E aí, eu ouvi hoje o pastor falando sobre essa glória do mundo, né, e a glória de Deus. E me chamou bastante atenção, porque se a gente parar para pensar, é um preço que não vale. Se a gente, digamos assim, tem uma agulha de costura, e alguém fala assim, olha, tá saindo agora essa agulha de 30 mil euros. Cara, quem vai comprar? Tipo, quem é o sem juízo que vai comprar? Por quê? Porque não vale, a gente sabe que não vale esse preço. Então, a mesma coisa a glória desse mundo. O mundo dá um preço que não vale, certo? E as pessoas, elas querem pagar esse preço. E no final, o que é que resulta no final? É vazio, depressão, até suicídio, né? Muitas pessoas, muitos ricos se suicidam, né? Por quê? Porque eles têm tudo, mas coisas simples, como essenciais, na verdade, como a paz e a alegria, eles não conseguem comprar, né? Eles não conseguem comprar isso. E muito menos Deus dentro da pessoa. Não tem dinheiro que compre isso. Não, pode ser a pessoa milionária. Ela não vai conseguir comprar, eu tenho dinheiro aqui, eu quero Deus agora dentro de mim. Isso não existe. Isso não existe. Porque Deus não se compra, né? Deus não se compra. E me chamou a atenção esse versículo 17, tá todo mundo me ouvindo, né? Sim. Esse versículo 17 que fala, né? Porque quão grande é a sua bondade e quão grande
é a sua formosura. E a nossa mente, ela não é como a mente de Deus, a nossa mente é limitada. Tudo aquilo que a gente conhece aqui, na mente de Deus, é profundamente, como é que se fala? É uma palavra, é insondável. Não tem como a gente tentar nem ao menos comparar. O que a gente conhece como bondade é totalmente diferente da bondade de Deus, né? O que a gente conhece como amor é totalmente diferente do que Deus considera como amor, né? A gente considera amor o quê? Ah, eu vou fazer o bem aqui para uma pessoa porque eu amo ela, porque isso e aquilo. Mas Deus, Jesus, ele considera o amor como o quê? Tipo, a gente vai orar por aquele que nos odeia? Aquele que nos persegue? Como assim? Na mente de um ser humano, isso não entra, entendeu? Tipo, alguém te dá um tapa na cara, você vai dar outra face. Cara, isso não entra na mente do ser humano, né? Isso entra, o ser humano ele pensa isso como burrice, tipo assim, como, cara, como é que eu vou dar minha outra cara? Estão me batendo. A natureza humana em si já pede o quê? Uma defesa, né? Já pede uma defesa. Mas vale muito a pena a gente meditar, a gente procurar se aprofundar nesse versículo 17, né? De quão grande é a sua bondade, quão grande é a sua formosura, porque a gente julga, a gente, ser humano, a gente tem o costume de julgar pelo que os nossos olhos veem, né? Pelo que chama atenção, né? A gente tem uma formosura que é padrão na nossa mente, na nossa cabeça, mas Deus, ele não vê assim. E eu lembrei agora do rei Davi, né, em Samuel, quando Samuel foi ungir Davi a rei, ele, na verdade, viu os irmãos dele, Davi nem estava lá, e tipo assim, ele bateu o olho em Abner, e ele, tipo assim, ele falou, é esse aí. Até ele se enganou, porque Samuel jurava que ia ser Abner, o escolhido. Só que Deus falou que Deus tinha rejeitado, não era ele. E aí ele foi para o próximo, foi para outro, para outro, para outro. E aquele que ninguém dava nada foi o que Deus escolheu para ser rei. E eu estou até assistindo a série de Davi, é muito interessante, né, se cada um puder assistir. É a forma como Deus trabalha, porque para o processo para Davi se tornar rei, não foi do dia para a noite. Davi ele teve que passar por coisas muito difíceis, né? Ele teve eu prestei atenção que ele tinha assim uma desestrutura familiar muito grande. Ele era rejeitado, ele era desprezado, mas mesmo assim ele não deixou de confiar na promessa de Deus de que um dia ele ia ser o rei de Israel, né? Mesmo ele sendo um mais desconsiderado, um menosprezado da casa dele, aos poucos ele foi passando por lutas que foram forjando o caráter dele e preparando ele para ser o futuro rei, né, de Israel. E eu vi até uma cena que Samuel, quando estava perto de morrer, Samuel falou assim, agora eu vejo que cada luta, cada dificuldade que você passou foi para formar você no rei que Deus precisava, né? E às vezes a gente tem que passar por coisas na nossa vida que no momento a gente não entende, mas Deus ele está vendo lá na frente, porque Deus ele não vê como a gente vê. A gente, como eu falei, a gente é muito limitado. Às vezes a gente está passando por uma coisa aqui que a gente fala assim, poxa, caramba, meu Deus, por que eu estou passando isso? Ou então a gente vê uma situação na vida de alguém, a gente fala, poxa, meu Deus, por que fulano está passando por isso? Por que isso, aquilo? Só que o propósito que Deus tem para aquela pessoa é diferente, às vezes é algo maior, algo que a gente não tem esse entendimento, né? Mas e lá na frente, quando a gente vê a história de Davi, Davi ele foi um homem segundo o coração de Deus. Agora, vai a gente entender, né? O cara adulterou, o cara matou outro cara, e tipo, ele era segundo o coração de Deus. Vai entender isso.
Mas lá no interior dele, tipo, a gente pegar o livro de Salmos, a gente vê que Davi, ele era sincero. Tudo ele falava com Deus, né? Davi, ele se expressava de uma forma que ele conseguiu trazer, tem até alguns salmos que ele revela palavras do Senhor Jesus, né? Coisas que o Senhor Jesus ia passar. Ele conseguiu transmitir os sentimentos do Senhor Jesus, se a gente vê em alguns salmos, né? E, assim, tudo isso que eu estou falando, assim, é bom a gente pensar, a gente rever os nossos conceitos e a gente vê que às vezes a gente precisa se anular, né? Nem tudo que a gente considera certo é realmente certo. Nem tudo aquilo que a gente considera é, correto é correto. Às vezes, muitas vezes, Deus vai nos contrariar com relação a algumas coisas. Para quê? Para talvez nos moldar, para talvez forjar o nosso caráter, talvez nos formar numa pessoa melhor, como a gente viu ontem, né? Para fazer um vaso que agrade ele, entendeu? Como bem lhe apraz, né? Às vezes a gente aquela questão, né, que eu lembrei agora, a dona Adriana já citou isso, a senhora também já citou, que a senhora olha agora, a senhora é diferente da obreira Lilian de meses atrás, né? Dona Adriana também falou, assim, eu hoje sou uma Adriana diferente da que eu fui meses atrás. Então, a gente está sempre em constante mudança, né? E essa mudança é graças à misericórdia de Deus e a gente permitir Deus ele nos mudar, né? São as situações que a gente passa. Se a gente tirar alguns instantes para a gente pensar, tem pessoas que passam por situações que elas se tornam amargas, elas se tornam pessoas difíceis, não dorme não, dona Aline. Não, tô não. Elas se tornam pessoas difíceis, elas se tornam pessoas que a gente olha assim, a gente fala, meu Deus, não acredito que fulano se tornou esse tipo de pessoa. Fulano era uma pessoa tão boa, fulano era uma pessoa tão maravilhosa, e de repente passou por uma situação da qual ela não estava preparada, não sei explicar, né? Só ela sabe o que foi que aconteceu com ela mesma. Mas ela se transformou, ao invés de ser moldada por Deus, tipo, a pessoa se destruiu, cara, a pessoa se desceu ladeira abaixo e, tipo assim, e cada vez mais está afundando e a gente olha para aquela pessoa e a gente não vê mais Deus, sabe? Eu não sei se vocês estão conseguindo me compreender bem o que eu quero dizer, mas o que nos acontece, às vezes a gente não compreende, mas a gente precisa crer que é tudo para o nosso bem, é tudo para, no final, com propósito de salvação, né? Por mais que a gente não entenda, o propósito é esse, salvação. Não é perdição, é salvação. E é isso aí. Ok, tipo assim. Mais alguém? Fala tudo. Pode falar, Thaisa. Uma coisa que me chamou a atenção aqui, ninguém comentou, a questão da necessidade das pessoas, né? De criar algo para adorar, pela falta de confiança, né? Do Deus. Eu tenho um ex que ele falou aí um nome estranho da denominação dele, que ele diz que para ele Deus é os pássaros, a natureza, é tudo. Então, é como a senhora falou, mesmo os ateus, eles, no fundo, eles contou alguma coisa, né, como Deus. Às vezes eu acredito que seja pela dificuldade da aceitação da palavra. Não tem como você você viver nessa terra sem confiar em Deus. Não, e quando a gente para analisar, é um bebê, né, que, tipo, gerado no ventre, os pequenos detalhes, a gente vê que existe, sim, algo superior, algo maior. Não é nem só isso, ainda que você não se dedique a apreciar
a maravilha da criação, ainda que você não tenha essa compreensão, logo que a gente cresce e passa a não depender mais dos pais, né? Enquanto a gente é criança, pai é supridor, pai é o herói, pai é Deus. Não preciso me preocupar em salvar minha alma. Meu pai vai me carregar na hora, minha mãe vai me carregar na hora, eu estou salvo. Mas quando a gente cresce, amadurece, a gente começa a ter esse despertamento, entendimento de que a gente tem que andar com as nossas próprias pernas, e aí a gente percebe, opa, eu não sei andar tão bem quanto eu imaginava que eu poderia. Quando você começa a perceber que você tem suas limitações, que você não é capaz de realizar tudo com a perfeição que você gostaria, você não tem as capacidades que você deveria ter para desenvolver alguma coisa, seja o que for. Aí você começa a perceber que você precisa se apoiar em algo mais. Porque se você não tiver esse apoio, você está perdida. Você começa a perceber que você não dá conta de tudo, você não é autossuficiente. Por mais que a gente queira, em algum momento, trabalhar assim, eu falo até porque eu já tive esse tipo de pensamento. Falei, pô, não vou depender de ninguém, vou trabalhar, vou ter o meu. Pensamento de adolescente, aquela pessoa que está saindo do seio da família e já está começando a pensar na sua vida sozinha, né? Sua jornada sozinha. E aí você começa a perceber, poxa, mas espera aí, eu não tenho ainda como manter, eu não tenho casa, eu não tenho isso. Aí você começa a perceber as suas limitações. E aí, como você vai gerir tudo isso? Como você vai superar suas limitações? Né? E quando você percebe que o dinheiro não é suficiente para fazer você superar as suas limitações, invariavelmente você vai ter que se apoiar num Deus. Aí você vai chamar seu Deus de Buda, de Shiva, entendeu? Do Deus rato, do que você quiser, do que a pessoa lá quiser, entendeu? Vai chamar de dinheiro, mas, meu irmão, você vai ter que apoiar sua confiança em alguém, tá? Feliz aquele que conhece a Deus, né? E se permite ser guiado por Deus e se permite ser filho de Deus, cuidado, zelado por Deus, aperfeiçoado por Deus. Bom, aí a pessoa vai arrebentar. Mas se não tem Deus, tá lascado. É uma vida muito sem graça, muito vazia. E quando eles percebem o quão vazio eles são, o que eles pensam? Vou me matar. Que não consegue lidar com o nada que o ser humano é. Ok, pessoal? Quem vai fazer a oração de encerramento? Eu posso orar? Por favor, Martiane. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entramos na tua santa presença nesse momento e nós te agradecemos por esse momento em que nós estamos aqui reunidas falando no teu nome e sabemos que o Senhor está aqui presente. Nós te entregamos, meu Deus, esse momento em que nós estamos aqui. E nós pedimos, meu Pai, pela vida de cada uma companheira, meu Pai, da fé, companheira de obra. Meu Deus, que o Senhor venha sustentar, meu Deus, cada uma de nós, sustenta, fortalece, ajuda, meu Deus, nos momentos difíceis. Meu Deus, eu não conheço quase ninguém, meu Deus, aqui eu não conheço, eu não posso dizer quem é quem, mas eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha suprir cada necessidade de cada uma, meu Deus, que o Senhor venha de encontro. Oh, meu Deus, eu não sei o que cada uma tem passado, mas eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha fortalecer, meu Deus, a confiança, porque às vezes é difícil, meu Deus, crer quando tudo está indo mal. Meu Deus, às vezes é mais fácil crer quando tudo está indo bem. Nós somos humanos, nós estamos sujeitos a erros e falhas. Meu Deus, nós pedimos que o Senhor nos perdoe pelas vezes em que nós murmuramos, nós reclamamos, nós olhamos, meu Deus, para as circunstâncias, nós queremos as coisas do nosso jeito, do nosso tempo, nós agimos ansiosamente, meu Deus, e queremos resolver logo as coisas, queremos que tudo dê certo, tudo vá bem, mas não sabemos, meu Deus, que
o Senhor precisa nos preparar e que nós precisamos estar prontos, meu Deus, para receber as bênçãos, para receber aquilo que o Senhor nos prometeu. Meu Deus, porque que graça, meu Deus, teria se a gente recebesse tudo na hora que a gente quer. A gente seria mimado, a gente seria rebelde, a gente seria infantil, a gente seria egoísta, a gente não aprenderia, meu Deus, a confiar no Senhor, a gente não seria pessoas fortes. Então, meu Deus, nós pedimos que o Senhor venha fortalecer a nossa fé, fortaleça a nossa confiança. Meu Deus, abençoa a nossa família, abençoa, meu Deus, cada pessoa que vem nos pedindo oração. Meu Deus, pessoas que estão tristes, pessoas que estão amarguradas, pessoas que estão com familiares doentes nos hospitais. Meu Deus, eu não vou pedir para o Senhor levar eles, não. Eu não vou pedir, meu Deus, para o Senhor desistir deles, não. Por pior que tenha sido as atitudes deles, por mais caminhos errados que eles tenham tomado, eu não peço, meu Deus, a condenação deles, mas eu te peço, meu Deus, que o Senhor crie uma situação onde eles venham ter um encontro real e verdadeiro com o Senhor, meu Deus, e que nesse encontro eles venham se quebrantar interiormente, que eles venham considerar que estão perdidos, meu Deus, e que eles te invoquem de todo o coração, meu Pai, que eles se entreguem para ti, e que aí, meu Deus, seja feita a tua vontade, meu Deus, se o Senhor quiser levar, o Senhor leve, se o Senhor quiser ter um propósito maior, de que essas pessoas venham te glorificar, que assim seja. Mas, meu Deus, que venha ser feita a tua vontade, meu Deus, porque a tua vontade é perfeita. Meu Deus, que o Senhor venha realizar também a tua vontade nas nossas vidas. Meu Deus, nós sabemos que muitas vezes nós deixamos a desejar, nós não fazemos as coisas, meu Pai, na intensidade que deveria ser, da forma que deveria ser, mas nós pedimos que o Senhor venha nos instruir, tenha misericórdia de nós, nos ensine, meu Deus, a ser verdadeiras servas que te agrade, meu Deus, não servas que a gente ache que a gente está sendo serva e no final a gente não está sendo serva, meu Deus, aos teus olhos, mas aos nossos olhos a gente está, meu Pai, tira a confusão do nosso meio, tira as dúvidas, meu Deus, tira tudo aquilo que nos torna pessoas fracas, pessoas débeis, meu Deus, nós te agradecemos por tudo, nós te agradecemos pela chance da salvação, te agradecemos, meu Deus, por no meio de tantos enganos, meu Deus, desse mundo, de religiões, de crenças. Meu Deus, o Senhor tem mostrado para a gente a verdade. Muito obrigado, meu Deus, por não permitir que um dia a gente saia desse mundo sem ter tido essa chance da salvação. Nós te agradecemos, meu Pai, por tudo, te agradecemos pelo dia de hoje, e nós pedimos, meu Deus, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, essa semana que se inicia, meu Deus, que tudo que a gente fizer venha ser para a tua glória, meu Deus, e se dentro do coração de alguma de nós, meu Deus, existe uma inclinação para a própria glória, que o Senhor venha tirar, que o Senhor venha amarrar e repreender, meu Deus, que o Senhor venha, meu Deus, fazer haver esse choque, meu Deus, de realidade, e que a gente venha se enxergar, meu Pai, porque não tem nada pior que as pessoas enxergarem quem a gente é e a gente mesmo não enxergar, meu Pai. A gente mesmo não vê que a gente está trilhando um caminho errado e que no final vai nos levar à perdição. Meu Deus, nós te agradecemos por tudo. Toma tudo nas suas santas mãos, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Só falta Amém, pessoal.